Boa noite a todos, queridos irmãos fraternistas, saudade de todo mundo. Hoje nós vamos iniciar um ciclo de palestras aqui ao vivo pelo Facebook. Agradecendo a Nayara que criou essa página. Vamos transmitir depois as palestras que forem feitas aqui. Vão estar num canal do YouTube que ela criou também, para que nesse período de quarentena, um período difícil que a gente está passando, tantos irmãos preocupados porque a nossa casa está fechada, não tem atividades, mas só atividades físicas que a gente não está tendo, né? Então, as nossas atividades, as vibrações, todas estão sendo feitas em casa por cada um dos trabalhadores. Todas as atividades que nós tínhamos estão sendo cumpridas com cada trabalhador em sua casa. E vamos continuar o trabalho de acordo com o que a espiritualidade nos aconselha. Muito obrigado a todos vocês que estão entrando. Vamos acompanhar. Espero poder trazer uma mensagem boa para cada um de vocês. E que Deus nos abençoe, né? Todos os dias. Nós temos agora esse canal aqui que é o Facebook, mas na quarta-feira também nós temos na TV Moral Espírita outra palestra. Ontem foi a Darilene que fez, provavelmente quarta-feira que vem ela vai fazer também, vai estar encarregada dessa função. E aqui na quinta-feira nós vamos ter a palestra que tínhamos todas as quintas-feiras lá na casa. Então, para todos que estavam sentindo saudade, sentindo falta de assistir às palestras, estaremos aqui com vocês. Estaremos aqui com vocês, trazendo mensagens, e hoje é o meu dia. Eu vou falar hoje, o meu tema é mágoas. Eu espero que traga algum esclarecimento para vocês e que a gente possa fazer aí alguma coisa que esclareça realmente as dúvidas sobre mágoa, sobre tudo que a gente pode fazer para tirar esse peso da gente, né? Então, esse tema é um tema que mexe muito com a gente, porque quem de nós que não tem mágoa? Que nunca teve uma mágoa? Então, eu acho que todos nós já tivemos uma magoazinha, né? Por menor que seja, mas geralmente a gente tem ela grande, né? Porque a gente é dessas que tem mágoa grande. Não. Então, o que a gente vai trazer hoje? Só esclarecimentos. Então, para iniciar a nossa reflexão de hoje, vamos fazer uma prece, né? Para que a espiritualidade possa nos ajudar, nos intuir e esclarecer a todos nós. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga, pedindo amparo e proteção para esse momento tão difícil que estamos passando, a humanidade toda. Mas também vamos pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que nos traga a serenidade, a paz para o coração, para que passemos por esse momento sem nos desesperar, sem desesperanças. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós.
Demos graças a Deus. Que assim seja. Bom, já falei que a nossa reflexão de hoje é sobre mágoas. E para começar essa reflexão, eu vou ler uma história. Essa história circulou pela internet e eu não tenho os créditos de quem é essa história, mas ela vai ilustrar muito bem a nossa reflexão de hoje. A história se chama Jogue Fora Suas Batatas. E ela começa assim. Um professor pediu para cada um dos alunos que trouxesse uma sacola de batatas para a sala de aula. No dia marcado, solicitou que tirassem todas as batatas da sacola e separassem uma batata para cada pessoa que os magoara ou que de alguma forma os fizera sofrer. Então, pediu que escrevesse o nome de cada pessoa que o magoou na batata e colocasse essa batata nomeada com o nome de volta para dentro da sacola. Eles começaram a pensar e foram lembrando uma a uma. Algumas sacolas ficaram muito pesadas, com muitas batatas. A tarefa seguinte consistia em, durante uma semana, carregar consigo a sacola com as batatas por onde quer que fosse. Com o tempo, as batatas foram se deteriorando. Era incômodo carregar a sacola o tempo todo e ainda sentir o mau cheiro. Além disso, a preocupação em não esquecê-la em algum lugar fazia com que deixasse de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para elas. Bom, aqui eu vou interromper a leitura da história, porque eu vou guardar, porque aqui nós já temos um material imenso para reflexão. Ela traz uma mensagem muito profunda e de uma forma bem fácil de entender. A sacola de batatas representa as mágoas. As mágoas que carregamos. E comprova que quanto maior é o número de mágoas, maior é o peso e o desconforto que ela nos causa. Além de desviar a nossa atenção das coisas que são importantes. Mesmo assim, ainda vivemos carregando imensas sacolas de mágoas pesadas e mal cheirosas, né? Bom, nós estamos aqui falando de mágoas. Mas será que nós sabemos exatamente o que é a mágoa? E o que ela significa para nós e o que ela pode causar para o nosso corpo físico? Tá. A mágoa é um sentimento de tristeza, de desgosto, um pesar profundo e também uma sensação de amargura. Quando ela se manifesta, ela tem algumas maneiras de se manifestar. Quando a mágoa se manifesta, ela pode se manifestar através do ressentimento, da raiva e da irritabilidade. A pessoa fica ressentida, amargurada, ou então ela fica com raiva e fica muito irritada. Isso tudo quando ela demonstra a mágoa. Mas
na maioria das vezes a pessoa, como dizemos, né, engole a seco e não manifesta a mágoa que ela está guardando dentro de si. Então, quando ela não é demonstrada, ela vai se acumulando dentro de nós. E aí, ela não mexe só com os nossos sentimentos. Ela provoca também efeitos físicos, como a elevação da adrenalina, que é um hormônio, e essa palavra é difícil, toda vez que eu vou falar eu erro, mas vou tentar falar certo, tá? Noradrenalina, que é uma substância bioquímica. E essas duas coisas juntas são encarregadas de um monte de efeito físico, como o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial, da glicemia, além de influenciar o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação. Muita coisa, né? Então, em outras palavras, vamos simplificar tudo isso. O coração dispara, a pressão sobe ou desce, o humor fica péssimo, a ansiedade toma conta da gente, o sono vai embora e a pessoa ou come feito louca ou não come nada. É isso a mágoa. Isso é o que a mágoa nos causa. E o pior ainda, tudo isso atinge também quem está do nosso lado, ao nosso redor. Porque da mesma maneira que as crianças sentiam o mau cheiro da batata dos outros, dos colegas, as pessoas que estão ao nosso redor, que se aproximam da gente, se nós estivermos carregando mágoa, elas vão sentir os reflexos da influência que a mágoa está exercendo sobre nós. Tanto nos sentimentos, que deixa essa pessoa triste, amarga ou agressiva, como também nos efeitos físicos que passam a ser visíveis. E o que fazer para nos livrar de algo que nos causa tanto mal? Como é que a gente pode se livrar da mágoa? Nosso grande mestre, mestre dos mestres, Jesus, há muitos anos atrás já tinha nos deixado como lição jogar fora as mágoas. Mas ele sabia que a gente ia precisar de muito tempo para aprender essa lição e que teria que repeti-la de muitas outras formas, mantendo a essência do ensinamento, mas mudando a maneira de falar para que a gente pudesse entender. Porque, diante da nossa pequenez, a palavra de Jesus às vezes não chega ao nosso entendimento. Nós não conseguimos entender o que Jesus quis falar em um monte de parábolas. Até hoje a gente tem dificuldade, porque nós estamos ainda muito longe, né? Então Jesus, já na época que veio, nos aconselhou a jogar fora as mágoas, mas a gente não entendeu muito bem a lição. E aí ele teve que mudar a maneira de falar para que a gente pudesse entender. Uma das maneiras que Jesus usou para fazer com que a gente entendesse isso foi
nos enviando os Espíritos, para que eles relembrassem os seus ensinamentos, que foram tão modificados ao longo do tempo. Os ensinamentos de Jesus foram muito modificados. E modificados por quê? Por quem? Pelo homem, pelo interesse dos homens. Então eu pergunto, qual foi o meio que o Mestre nos deixou para jogar as nossas batatas, mágoas, né? Jogar as nossas mágoas fora. Nós encontramos essa resposta numa literatura extensa da doutrina espírita, em muitos livros. Só que na maioria das vezes nós ignoramos esses ensinamentos. Por quê? Porque eles nos sugerem mudanças interiores, de hábitos, de atitudes. E como mudar é a coisa mais difícil do mundo? Como é difícil mudar na vida? Antes mesmo da gente tentar, a gente já considera tudo muito difícil e desiste. E ainda faz uma profecia, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí, desiste. Hoje eu trouxe algumas citações, alguns trechos de livros que nos responde claramente como desfazer das mágoas. Começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho, nesse primeiro momento, eu vou ler uma parte da oração do Pai Nosso e da complementação feita pelos Espíritos, lá no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Eu vou ler a parte que os Espíritos completam para que a gente entenda melhor o que significa. Diz assim: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Fizeste uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no... E agora vem. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àquele dos quais temos do que nos queixar? Esse é o trecho que eu queria começar trazendo da literatura espírita para vocês. Do Evangelho, claro, que é o nosso guia, né? Bom, eu acredito que todos nós, cristãos, né, estamos sempre fazendo essa oração, ou ouvindo essa oração, que é a oração do Pai Nosso. E mesmo assim nós não conseguimos perceber que é nela que está a resposta para a nossa pergunta. Ou seja, para jogar fora as nossas mágoas tão pesadas e difíceis de carregar, temos que perdoar. Sim, a resposta é essa mesma. Perdoar. Perdoar nos liberta do peso que carregamos
e nos deixa livre para nos renovarmos. Limpa, desocupa espaço dentro da gente para coisas novas, para coisas boas. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição número 153, que chama Desculpa Sempre, nos diz: quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-nos a sublimes renovações. Olha que lindo! Nós recebemos, quando perdoamos, um alvará de libertação do Pai Celestial. O que mais nós queremos na vida, gente? Mas sempre que nós falamos de perdão, vem aquela exclamação: mas perdoar não é fácil, né? E em seguida vem a pergunta: por que é tão difícil perdoar? Porque perdoar é, na verdade, o exercício de vários sentimentos puros que ainda não fazem parte dos nossos hábitos diários. Nós ainda estamos num estágio evolutivo muito distante da perfeição, da pureza de espírito. Mas isso não quer dizer que a gente não deva tentar cada dia perdoar qualquer que seja a mágoa que tenha aparecido em nossa vida. Nós estamos diante da perfeição e é por isso nossa alimentação com relação a esse sentimento ainda é tão grande. Porque estamos distante da perfeição. Por isso, a cada dia, devemos tentar vencer essa dificuldade, porque a cada vez que perdoamos, é 1 milímetro à frente para perto da perfeição. Então, por que não tentar? Olha quantas coisas boas envolve o perdão. Perdoar envolve, por exemplo, a misericórdia, a paciência, que juntas são a base da verdadeira caridade. E além disso, o perdão exige muita coragem e perseverança para nos livrarmos da principal força que nos impede de praticar o perdão. Gente, a principal coisa que não nos deixa perdoar é o orgulho. É o orgulho. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Bem-aventurados misericordiosos, é lá que nós temos a confirmação disso, que eu falei, que é o orgulho que não nos deixa perdoar. Os Espíritos nos dizem nesse capítulo: é o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes, nós encontramos o orgulho no fundo e como móvel de quase todas as ações. E aí vem: foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, para se perdoar, temos que progredir moralmente. E o obstáculo maior é o orgulho. Então, se eu quero progredir, tem um obstáculo.
esse obstáculo é o orgulho, então a minha luta maior tem que ser contra o meu orgulho. E para isso, como eu já disse, é preciso muita coragem. Isso fica muito claro nesse trecho também de um outro capítulo do Evangelho. O Evangelho sempre nos instruindo, né? Que é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Diz assim: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Ele não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia. O orgulhoso acha que perdoar é ser covarde, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. O orgulhoso, diante de uma ofensa, ou ele revida no ato e dá o troco na hora, ou ele diz aquela frase, né? Ele não perde por esperar. O que é dele está guardado. Quem já não ouviu alguém falando isso? Ou a gente mesmo falou. No orgulhoso sobra vaidade e falta sentimentos nobres, como a misericórdia, que é tão bem definida no capítulo 10, item 4, que diz: a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vejam que aqui novamente nos é sugerido o esquecimento e o perdão das ofensas. E no capítulo 9, quando fala sobre a paciência, nós vemos o perdão das ofensas como a mais pura expressão da caridade, como sendo a mais difícil, mas a que tem mais mérito também. Diz assim, ó: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Gente, essa parte é muito interessante. Prestem atenção no que ele vai fazer, vai dizer qual é essa caridade mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Essa é a caridade mais difícil e mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Ah, eu tenho muita paciência. Coloca alguém no seu caminho. Então, por isso ela é tão difícil e o Evangelho cita ela como sendo a mais meritória. Quando ele diz aqui, perdoar aqueles, são os que convivem diariamente com a gente. E aí nos vem sempre em primeiro plano, que a gente sempre pensa, a ideia dos nossos familiares. Mas temos que incluir também na nossa convivência diária, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos. Todos esses podem ser
o instrumento. Estão no nosso caminho. Mas aí, toda moeda tem dois lados. Se tem o lado que é o sofrimento, tem o outro lado também da moeda daqueles que são o instrumento. Desculpe. Eles não servem só para causar sofrimento para a gente e testar a nossa paciência. Eles servem para nos dar a oportunidade de exercitarmos virtudes, como a humildade, que nos faz modestos, a afabilidade, que engloba a bondade, a meiguice e o carinho, que facilitam o relacionamento. A meiguice, o carinho, a bondade são partes da afabilidade e isso facilita muito o nosso relacionamento. Permite também que a gente exercite a virtude da piedade, que nos leva a praticar espontaneamente, naturalmente, a indulgência. E sabe o que é a indulgência? A indulgência é a disposição e a presteza para o perdão. Então, quando a gente tem um instrumento que a gente acha que é só sofrimento, não. Ele é a nossa oportunidade de exercitar virtudes e chegar mais perto da perfeição. É claro que não é no estalar de um dedo, mas no dia a dia, se nós tentarmos, nós vamos praticando a humildade, a afabilidade, a piedade. Vamos formar um conjunto de virtudes que nos predispõem ao perdão. O exercício dessas virtudes nos fortalece e nos encoraja. Porque, como eu já disse, é preciso ter coragem para perdoar, né? São essas virtudes que nos encorajam, que nos dão a coragem necessária para perdoar. Para chegar a perdoar, a chegar à indulgência, tem um caminho que a gente pode ir percorrendo, que é a gente ir perdoando as pequenas coisas, exercitando o perdão de pouquinho em pouquinho, perdoando as pequenas coisas. Mas olha, desculpe de novo, alergia, gente. Mas quando eu digo que a gente tem que ir perdoando as coisas pequenas, é perdoando mesmo, tá? Porque muitas vezes, em vez da gente perdoar uma pequena coisa, a gente exercita o nosso orgulho. Porque ao invés da gente perdoar, a gente fala assim, deixa pra lá, não vou me envolver com essas pouca coisa, não vale a pena. Gente, quando nós dizemos isso, nós estamos atestando com todas as letras o nosso orgulho. Estamos assinando embaixo, somos orgulhosos. Sou mais do que isso, não vou me rebaixar. Gente, o que é isso senão o orgulho? É nas pequenas coisas que a gente tem que começar a exercer mesmo o perdão.
Porque às vezes a gente pensa que é pouca coisa, mas não é. É um grande engano a gente pensar que as coisas pequenas são pouca coisa. Porque para muitos nem sempre o perdão vem do coração, né? Muitas vezes ele é dado assim, para que o nosso conceito diante dos olhos dos outros seja elevado. O que ainda demonstra que nós estamos presos na vaidade também, que é outro vício moral. Porque o orgulho é o maior dos vícios morais, mas tem um monte deles. A vaidade é um outro vício moral. E quando a gente não perdoa de coração, a gente perdoa da boca para fora para que as pessoas falem, olha como ele é bonzinho, nós estamos presos à vaidade ainda. Nós queremos que alguém nos elogie, nos chame de bonzinho. Agora, o perdão das pequenas coisas que só nós sabemos e que parece pouco, vale muito e é fundamental. Porque é ele que vai abafando esses sentimentos inferiores que nós temos e perdoando as pequenas coisas, é que nós vamos conseguir fazer do perdão um hábito diário em nossas vidas. Lembrando que no capítulo 10, no item 15 do Evangelho, nós temos um trecho que nos alerta e nos faz repensar o que é que nós estamos fazendo. Gente, de verdade, cada vez que eu leio esse trecho me dá um frio na alma. Eu vou ler e depois vocês me contam. Se não vai dar no de vocês também. O trecho é esse aqui, ó. Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. E não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. Não deu um frio na espinha? Um frio na alma. Não adianta eu querer falar, não adianta eu fingir que perdoei, porque as minhas contas não é com os homens. A conta final é com Deus, né? Todo mundo sabe disso. A conta final que eu vou acertar é com Deus. E vocês viram aqui o que ele falou? Que Deus não se contenta com palavras e simples fingimentos. É isso que nos alerta para cuidarmos de aprender a perdoar mesmo. É isso. Ai, depois dessa reflexão toda, acho que ficou bem claro, né, gente? Que o caminho para nos livrarmos das mágoas é o perdão. E para conseguir seguir esse caminho, temos que começar domando o nosso orgulho para podermos adquirir todos esses sentimentos mais puros que vão nos aproximar de Deus. Tem mais um recadinho aqui. Do livro Palavra da Vida Eterna, eu escolhi um conselho belíssimo para esse assunto. Na lição 61 do livro Palavras de Vida Eterna, a lição se chama Perdão, Remédio Santo. Olha que nome sugestivo. Perdão, Remédio Santo. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Cristo, olha que lindo isso, gente. Cristo, no momento da sua agonia maior, pediu a seu Pai que perdoasse seus algozes.
E aqui ele diz que o perdão é um remédio santo para a euforia da mente. Se esse ensinamento, do jeito que eu li aqui, ele já está lindo, pensa numa coisa linda a hora que eu trocar o significado, a palavra euforia pelo significado dela. O significado da palavra euforia é sensação de completo bem-estar. Gente, isso é o significado de euforia. Então, a frase, o conselho de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, fica assim quando eu troco a palavra euforia pelo que ela quer dizer. Vou até ler para não errar. O perdão é, pois, remédio santo para a sensação de completo bem-estar da mente na luta cotidiana. Não é muito bom? E para encerrar, gente, eu vou ler o final da história que eu deixei lá no começo, que eu parei lá na metade. O final da história é assim, ó. Lembra que eram as crianças que tinham que carregar as batatas com o nome das pessoas que magoaram ou desagradaram elas de alguma maneira. Por uma semana, as batatas foram apodrecendo, eles foram ficando, deixando de prestar atenção nas coisas importantes para não esquecer a sacola de batata e tudo mais. E aí, o final dessa história é a seguinte. E foi assim que os alunos entenderam a lição de que carregar mágoas é tão ruim quanto carregar batatas podres. Quando damos importância aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoa, aumentando o estresse e roubando a nossa alegria. Perdoar e deixar esses sentimentos irem embora é a única forma de trazer de volta a paz e a calma. E a história termina assim: vamos lá, jogue suas batatas fora. E assim, gente, nós vamos encerrando a nossa palestra de hoje. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para ajudar quem tenha lá aquela sua reserva de mágoa, para que o coração fique mais leve e possa ter de volta a calma e a paz. Muito obrigada a todos por terem acompanhado aqui. E lembrando que provavelmente essa palestra vai depois para o canal do YouTube. Então, quem não conseguiu assistir a palestra toda hoje, vai ter oportunidade de ver depois lá no canal do YouTube. Eu agradeço de coração a todos os que me acompanharam aqui hoje. Agradeço Nayarinha, que criou essa página, que criou o canal, que criou o Instagram. E vou fazer uma prece final para que a nossa noite seja ainda melhor. Querido Mestre Jesus, que o seu amor infinito envolva cada um de nós. Neste momento que a humanidade está passando por esse período tão difícil. Que o vosso amor, Mestre Jesus, possa fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa esperança. Que possamos, Senhor, não duvidar em momento algum que nosso Pai Celestial está no comando de tudo isso. E que é sobre a misericórdia do nosso Pai que vamos sair mais fortalecidos desse momento.
Muito obrigado, Mestre Jesus. E com a oração que nos ensinaste, peço permissão para encerrar essa reflexão de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, do nosso corpo, mas principalmente os males da alma. Demos graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. E que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nos ajude no exercício diário do perdão. Paz para todos nós. E um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite.